Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Afonso, aqui do canal Bruxa Curiosa, com mais um tema. Eu tava muito relutante de fazer esse tema, mas bora lá. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que tem gerado muita curiosidade, tensão aí, né, nas redes sociais. A polêmica envolvendo aí o Can Yaman e o empresário, acho que é empresário, né? Stefano Papa e a DJ Sarah Bluma. Antes de mais nada, quero deixar algo muito claro, né? E objetivo dessa leitura. Que o tarô, gente, não é julgar ninguém, criar fofoca ou dar veredito sobre o que é certo, sobre o que é errado. O tarô, como vocês sabem, eu sempre falo aqui, que é uma ferramenta de reflexão, minha gente, e análise energética. Então, o nosso foco aqui é usar as cartas para buscar clareza, entender as energias por trás de todas essa situação, explorar possíveis caminhos para que cada uma das pessoas envolvidas, sempre com respeito, né, que a gente possa trazer essas pessoas com respeito, seriedade, né? Então, eu organizei aqui uma série de perguntas que a galera foi me enviando por mensagem, tá? Então, desde a origem aí do conflito até os próximos passos de cada um. Então, vamos revelar, né, sobre essa história tão delicada. Espero que eu entenda, que eu tenha entendido, né, o que todo mundo passou. Vamos ver. E aí, qualquer coisa vocês vão falando aqui no comentário. Eu tô super aberta, tá? Eu sei que o outro vídeo houve uma polêmica da questão do pingente, que não foi a Sarah, e foi um Flá, mas que eu não desmenti no sentido de... Não desmenti, eu tô usando a palavra errada. A energia do vídeo, né, gente, foi fatores sobre a relação deles, a intimidade deles, tá? Independente quem deu ou não. E aí tinha inscrita que falou, você pagou mico. Não paguei mico, não. Quando a gente é verdadeira, a gente não paga mico. A gente reconhece. Eu realmente fui na impulsividade, vi o stories da Sarah e não falei nada, né? Quer dizer, não investiguei nada. Eu peguei e falei, vamos lá fazer. E aí eu fui escrevendo as perguntas, mas o foco ele não ficou só no pingente, tá? Então, me esclarecendo de novo. E aí tem gente que me mandou várias coisas, falou assim, você não fala coisa errada aí. Então, só esclarecendo novamente, eu tava ali bem, falei, olha, vou ficar aqui escondidinha, pra ninguém falar nada, me achar e não fazer esses vídeos. Mas bora lá, vamos fazer. Então vamos lá, gente, bora. Então vamos lá, atenção total, porque aqui é sério, né? Então vamos lá, que nesse momento eu posso entender o significado das cartas com muita verdade, com muito discernimento. Baixando barreira. Gente, vamos lá. Vou perguntar aqui sobre o caso de Can Yaman e Stefano Papa. Eu elaborei algumas perguntas aqui. O vídeo vai ficar longo, mas bora lá, vamos ver o que vai acontecer. A primeira pergunta é o seguinte: qual a energia ou as intenções por trás das ações de Can Yaman em relação à criança? Qual a energia, tarô, ou as intenções por trás, né, das ações de Can Yaman em relação à criança? Antes de dar início aqui, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, que tá babadeira, nem sei o que vai acontecer aqui, tá? Mas se você gosta da minha tiragem, compartilha aí, ok? Então vamos lá,
Gente, minha mão tá toda arriscada que minhas crianças, ó, fizeram coração em mim. Vamos lá. Qual a energia ou a intenção por trás das ações de Jian Yaman em relação à criança? Vamos ver. Qual a energia ou as intenções por trás das ações de Jian Yaman, os amantes? Fundo do deck, a força. Gente, eu não tenho como não falar, né? Que o tarô ele é muito intuitivo. Então, as palavras vêm e a gente fala também, tá? A palavra que vem para mim, a carta dos amantes, ela fala, a gente tem os amantes e a força, né? Aqui nessa conotação. Então, qual as intenções? A intenção, gente, dele foi criar um obstáculo, né? Foi ali mexer com as forças, tá? Porque a carta da força é aquelas duas forças. A força ali bruta, né? E a força da suavidade. Geralmente, esse tarô, ele é uma mulher dominando um leão, mas com muita suavidade, com muita classe. Então aqui ele quis mesmo chacoalhar, lidar com essa força, cutucar mesmo a onça com vara curta, né? E criar obstáculos, criar uma divisão de certa forma, tá? Então a energia do Jian foi isso. Vamos dizer que ele sabe muito bem o que estava fazendo, tá? Ele quis arrumar uma confusão e quis mexer com os instintos, quis mexer com o leão, né? É nesse sentido que eu vejo e de criar alguma decisão, né? Criar algum impasse, tá? Fez intencional aí para mexer, Vamos ver, eu vou vir aqui com o nosso Keeper. Vamos olhar aqui o Keeper. Qual a energia ou as intenções por trás das ações de Jian Yaman em relação à criança? Então ele quis mexer mesmo, ele quis mexer com o instinto. Porque, gente, eu fico me colocando, né? Independente. Quando mexe com o seu filho, por mais que é neutro, né? Tá ali é o nosso pedaço, a gente vira um bicho. Então ele quis cutucar mesmo a onça com vara curta. Isso foi algo intencional. Foi criar um obstáculo, foi sair das estribeiras, né? Ó, aqui doença, fragilidade, mexer no ponto fraco também, tá? Então, mexer foi intencional, foi para cutucar, foi para doer, né? A carta da doença, ela fala de dor. Então, para mexer aí com o Papa, não tenho dúvida nenhuma, tá? Aqui, foi com o consentimento da Sara, garota rica, tá? Não tenho dúvida. E aqui, gente, a sala de estar, né? A sala de estar é algo privado, né? É algo íntimo. Então ele quis mexer, cutucar em algo íntimo dele. Mexer mesmo, né? Assim, cutucou o filhote. Então, essa foi a energia, essa intenção, né? Em relação à criança. Foi provocar mesmo ele, tá? Não tenho dúvida nenhuma, não tem nem como fugir aqui, tá? Vamos ver o que o tarô revela sobre a verdade por trás da declaração de Stefano e das atitudes de Jian Yaman. O que o tarô revela sobre a verdade por trás da declaração de Stefano
e as atitudes de Jan Yaman. O que o tarô revela aqui sobre as declarações de Stefano. Primeiro, né, a declaração do Stefano, a carta do Sol, né? Aqui o Sol é verdade, tá? O Sol é clareza. Então ele veio mostrar a verdade, ele veio provar clareza, né? Ele veio, o que ele tá falando, ele tem provas, não tenho como fugir. Só que a carta do diabo, fundo do deck, gente, o diabo é manipular. Então é isso. Ele aqui tem uma manipulação, né? A declaração do Stefano tem uma manipulação aqui, mas tem uma verdade. E eu vi a carta, quando eu tirei o fundo do deck, eu vi o imperador. Então ele quis mostrar pro Jan, tá? As palavras que vêm para mim, gente, eu falo. Não importa se você é um ator, não importa quem é você. Você pode ser o Deus, mas eu também sei ser Deus, eu também tenho meu poder, eu também sei manipular, eu sei rugir, tá? E o meu rugido, eu engulo você. É essa sensação que eu tô nesse jogo, tá? E esse imperador, gente, com o diabo, ele se torna perigoso, ele se torna raivoso no sentido, porque o imperador, ele é uma pessoa difícil de lidar, mas o imperador no lado negativo, ele é obsessivo, ele é, como que fala? Narcisista e ele é tóxico, né? Então, tipo assim, queridão, você é grandão físico, eu também tenho a minha força, né? Eu também tenho a minha força e eu sei mexer aqui com todas as situações. Então você tá brigando também com o leão. É essa sensação, tipo, você é um gatinho, tá? Quem é você? Nesse sentido aqui, tá, gente? Baixando barreira, né? Porque aqui ele veio tipo assim, eu não vou perder. Você mexeu comigo, eu não vou perder. Então ele vai querer, ele tem provas concretas, não tenho como fugir. Para vocês verem, né? Aqui ele tem provas concretas, ele tá manipulando realmente aí uma situação, tá? E é uma energia, gente, é uma energia muito pesada, muito intensa. E assim, por mais que ele venha com algo concreto, ele também tem o diabo, ele é trapaceiro, tá? Como que eu posso falar? Ele tem coisas concretas, mas ele é trapaceiro. Ele aqui, ele tá fazendo a palavra que vem, emboscada, armadilha, né? Então esse imperador aqui ele tá totalmente negativo, né? Ele tá totalmente ali vendo, tem esse papa aqui, é Stefano Papa, né? Assim que fala, sangue nos olhos, né? E ao mesmo tempo ele tá com uma teimosia grandiosa. Então, aqui é tipo, a sensação que eu tenho, ele comprou uma briga desnecessária, tá, gente? Jan Yaman comprou uma briga desnecessária. Vamos ver aqui com o Keeper, o que o Keeper fala.
Vamos lá. Sobre a verdade, né? Por trás da declaração de Stephanie das atitudes de Jian Yaman. Que Jian Yaman comprou uma briga aqui. Eita. Encontro. Vamos ver o que é esse encontro aqui. Que o tarô revela sobre a verdade por trás da declaração de Stephanie das atitudes de Jian Yaman. O homem rico aqui a carta dos bons resultados. Pode ser que eles possam até se encontrar, tá, gente? Pode ter um encontro aí. Aqui, vamos ver. Essa tá muito favorecido para o Papa, tá? Sensação que eu tenho aqui. Vamos ver aqui se esses ganhos, esses bons resultados, Keeper, é para, com certeza, tá? Aqui eu vejo que tá bem positivo para o Papa, tá? Tá bem positivo para o Papa aqui. Deixa eu ver com as demais cartas aqui. Que o tarô revela sobre a verdade por trás da declaração de Stefano e das atitudes de Jian Yaman. Como que estão as atitudes do Jian Yaman? Papisa. Tem algo oculto. 4 de paus. Rainha de copas. 4 de espadas de novo. 2 quatros. Rei de espadas. E assim, aqui tá bem nítido que ele comprou essa briga por conta da Sara. Mas a papisa, ela mostra coisas ocultas, né? Tem algo oculto nisso que o Jian não fala, né? Mas ele comprou uma briga aqui, ó, por conta da Sara, tá? A gente tem Rainha de Copas, 4 de espadas, Rei de espadas, porque o que tá prevalecendo pro Jian é a verdade dele, tá? É a verdade que foi colocada para ele, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver só uma coisa. Vamos lá. Por que Jian Yaman insistiu em levar o filho para a casa dele, mesmo sabendo que Stefano não queria? Por que Jian Yaman? Gente, aqui já a pergunta, né, que foi a primeira, foi para confrontar ele, foi para mexer, para cutucar com o Stefano, fez de propósito. Só que aí é complicado, né, gente? Porque ninguém pensou na criança. Isso é complicado. A carta da morte aqui. Porque aqui para transformar essa carta da morte, para transformar o enredo, ó, para transformar fundo do deck a torre, para transformar em algo negativo, para abalar, para cutucar, né, para mostrar para ele quem manda ou quem tem o poder. Mas aqui a carta da torre, eu vejo que é um esforço não, uma luta de ego, né? Aqui é uma luta de ego grandiosa. Uma luta de ego grandiosa aqui. E assim, ele quis mexer, né? Ele quis ali transitar, ele quis cutucar, né? Então, aqui ele mexeu em coisa que não era para mexer, né? Aqui não era para ter, não era território dele, tá, gente? Não era território dele. Ele tinha que ser totalmente
é neutro e ele quis literalmente destruir. Ele quis fazer uma mudança ali perturbadora, uma mudança negativa, causar trauma nele, né? Ele quis machucar o Stefano, ele quis ali desconstruir tudo, né? Então não foi bolinho não. Vamos ver mais aqui. Maus pensamentos. Aqui ele quis cutucar, ele quis mexer, ele quis. Foi de má fé. Não posso fugir disso, tá, gente? E ele quis atingir. Aqui a carta da notícia triste é literalmente atingir, né? Atingir. Eu lembrei até da minha situação, gente, quando eu tava me separando e o meu ex ficou como não sei se posso falar essa palavra, amiga, né? Amiga da onça. Ela olhava pra minha cara e abraçava meu filho. Imagine a dor, né? Então é bem isso aqui. Ele quis mesmo mexer. Ele quis cutucar. A palavra que vem na minha boca, gente, eu não, é o que eu falo. O que vem nas cartas eu falo, independente se é A ou B. Ele foi maldoso, tá? Janyaman foi maldoso. Não estou defendendo ninguém. Tanto que às vezes depende, se tiver que defender a Sarah, eu defendo, né? Vocês já me conhecem. Então aqui eu sou neutra. Então eu tô falando que ele foi maldoso pelo que as cartas estão falando, não pela minha opinião. Vamos lá. Vamos mais. Vamos mais, tem várias perguntas aqui. Vamos ver. O que o tarô revela sobre a decisão de Janyaman de levar a criança para sua casa, mesmo com a desaprovação do Stefano? A gente meio que já respondeu para confrontar aí o Stefano, tá? O que o tarô revela sobre a decisão? Ele quis ali machucar, né? Ele quis ser maldoso, tá? Ó. E a carta do louco, ele deu uma de desentendido, sabe? A história não é minha, mas aqui o mago, ele é manipulador. Então ele quis manipular, né? Ele quis fazer uma situação, como eu falei, não é da ossada dele isso. Não é, né? Não é da ossada, mas ele quis fazer toda uma movimentação, ele também manipulou essa situação, né? E aqui o mago, gente, o mago, ele também no lado negativo, como a gente tá num lado tenso da história, eu vejo que esse mago, ele é traiçoeiro, ele é vingativo, ele é maldoso, então ele faz as coisas com intenção negativamente, tá? Me perdoe quem gosta, mas eu não vou fugir do significado das cartas, tá? Então aqui ele foi totalmente desonesto, tá? Aqui ele foi desonesto. O mago, ele tem uma intensidade de ser totalmente desonesto mesmo, né? Então foi isso. Vamos ver. O que o tarô revela sobre a decisão de Janyaman de levar a criança para sua casa, mesmo com a desaprovação do Stefano. Ele quis movimentar, ele quis... a palavra que vem aqui, se vingar. Longo caminho aqui. Ó.
E esse longo caminho, ele enfrentou até a justiça, aqui é a carta do julgamento, né? Então, engraçado que vem pra mim na minha mente que nem tudo a gente se compra, né? A gente não consegue comprar tudo, nem todos. Tem alguns que a gente consegue, mas tem outros que ele não vai conseguir. Ele pode ser o Jan e a Man, mas para a justiça ele é um ser qualquer que vai pagar pelos seus atos, vai pagar pelas suas ações. Tipo, quem é Jan e a Man na fila da justiça? É. É, Queiroz. Olha, deixa eu ver aqui. O que o tarô revela sobre a decisão de Janyaman de levar a criança para sua casa sem mesmo aprovação. Ele quis confrontar, né, gente? Ele quis confrontar tudo e todos. A roda da fortuna, mas ao mesmo tempo ele estava ali numa instabilidade, né? Mas rei de ouros. Ele acha que pode tudo, né, gente? Rei de ouros, pode tudo. Ele é um ator, não Deus, né? Rainha de ouros. E aqui, gente, foi uma aprovação da Sara, tá? Aprovação, teve uma ligação, quer dizer, claro que é óbvio que tem a ligação, mas o que eu quero dizer? Os combinados, né? Os combinados, né? Então, eles estavam muito enraizados nisso, né? Sabendo muito bem o que estava sendo feito, né? Não fez assim de algo sem pensar, tá? Isso já essa situação já estava sendo prevista aí, né? Já estava sendo planejada, tá? O rei de ouros e a rainha de ouros juntos, né? Então, aqui eles estavam ali planejando, né? Caso pensado. E tem uma coisa, a ganância, né? Os dois estão ali numa ganância grandiosa. E é como eu falei, gente, essa situação é da Sara. Não tem que meter o betelho. Vamos lá, vamos lá. Aqui. O Jayaman sabia de tudo sobre o passado da Sara? Ou ele era pego de surpresa com as revelações que estão vindo à tona? Jayaman sabia de tudo sobre o passado da Sara? Ou ele será pego de surpresa pelas revelações que Stefano Papa vai fazer, né? Vamos ver. Aqui, gente, quando a gente pergunta, né? Sabia de tudo a imperatriz? Sim, tá? Aqui ele sabia de tudo. Ó, a gente tem a carta do enforcado, tá? Ele sabia aqui. Mas ao mesmo tempo que ele sabe, até quando a gente vem, se ele vai ficar surpreso, eu não vejo que ele vai ficar surpreso, mas ele vai ficar parado, né? Ele vai ficar ali sem uma ação, ele vai ficar numa zona de conforto. Então ele vai, eu não vejo que ele vai ficar surpreso. A imperatriz aqui, tá? Mas ele também vai ficar um pouquinho parado, tá? Totalmente parado. E aqui, por que eu falo que ele sabia? Porque aqui tem uma questão de força, de liderança, né?
Então ela conseguiu fazer o terreno, né? Ela conquistou essa situação. Vejo que ela deve ter, não é a palavra chantagem. Sim, chantagem emocional, porque a Imperatriz ela é bem forte nisso. Mas eu tô falando de fazer o drama, né? Então ela dramatizou muito pra ele, tá? Ele sabia de tudo, mas tipo, ela contou toda a verdade, mas não é que ela aumentou nem mentiu, mas que ela dramatizou. Fez uma dramatização, né? Vitimizou, tá? Aqui tem essa sensação, e ao mesmo tempo que ela vitimizou, ela seduziu, ela encantou ele com uma história, tá? Ela encantou ele com essa história e ele ficou totalmente, gente, desarmado. A carta do enforcado aqui, no sentido de ele ficou estagnado e ao mesmo tempo ele se apegou nessa situação, tá? O que ela contou para ele, ele ficou totalmente apegado, né? E sem, numa resistência, sem, assim, não conseguindo ou enxergar outras perspectivas, tá? E ele sabe muito bem que essa situação ela tá errada, tá? Aqui ele sabe muito bem que o que tá errado nessa história, tá? Aqui ele sabe, mas aqui também ele não fez nenhum sacrifício, né, em prol. Ele se deixou também se levar, tá? Também se deixou se levar aqui. Vamos ver. Ó, bom senhor. Aqui, gente, ele sabia, tá? Ele tem toda a clareza de tudo que acontece com ela, tá? Não vejo que ele não saiba. Mas aqui, e coisas ou que não legais, aprovadas aqui, ele tá deixando fluir, tá? Tá deixando fluir. Então aqui ele sabia sim, tá? Eu não vejo que ele não sabe, ela tá escondendo. Ela contou toda a verdade, mas no vitimismo, né? Levando vantagem, essa palavra que vem eu não fujo. E aqui, ó, o trabalho, o esforço, tá? Então, aqui sim, tá? Aqui tá bem favorável que ele sabia de tudo, tá, gente? Não tem como fugir. Gente, eu dei uma pausa para recolher as cartas aqui. Senão até eu recolher ia demorar muito. E o vídeo já tá grande e tem bastante pergunta ainda. Então vamos lá. Aqui. Ele consegue provar que não agrediu Sara? Vamos ver. Stefano consegue provar que não agrediu Sara ou será condenado por agressão? Ele consegue provar que não agrediu Sara? Stefano consegue provar. Carta do louco, gente. Carta do louco. O louco, ele fala de uma irresponsabilidade e ele deixa fluir. Ó, e a carta do mago aqui sim, tá? Então, ele pode dar uma de doido, tá? Dar uma de João sem braço, como diz a minha mãe. Mas o mago, gente, ele é manipulador. Ele tem todas as ferramentas
para que ele consiga, tá vendo como ele tá aqui? Ele consiga essa situação em prol, a favor dele, tá? Então eu vejo que tem a possibilidade, é como se, não tem saída, mas vamos deixar rolar, né? O louco é dar uma de doido mesmo, e aí ele vai indo até que ele consegue manipular pessoas e situações aqui, tá? Então, aqui ele consegue provar. Aqui tem uma energia que ele consegue sim provar que ele não agrediu a Sara. Vamos ver se ele consegue provar que não agrediu a Sara. Ou será agredido processado por agressão. Eu falo isso porque o louco, ele fala de uma irresponsabilidade, né? Ele é tolo, ele é irresponsável. Mas aqui o mago sempre manipula a situação. Sala de estar, privado, bom senhor. Gente, aqui sim, ó, presente. Aqui eu vejo que ele tem a possibilidade sim, tá? De provar que ele não agrediu a Sara, tá? Vejo aqui tem essa possibilidade, tá? Tem a carta do presente, bom senhor. Aqui, bons advogados pode estar ali orientando ele, tá? E é isso. Eu não sei se vocês lembram uma leitura que eu fiz, a minha primeira leitura dele lá no começo, que ele tava ali, ó. Ele vinha no bote, né? Ele vinha ali no mineirinho, né? Comendo ali pelas beiradas. E foi isso que aconteceu, tá? E é isso que vai acontecer aqui, tá? É legal vocês assistirem aquele vídeo que eu fiz, é um dos meus primeiros vídeos, tá? Sobre o Stefano, tá? Eu não sei que data que é, mas lá tem esclarecimento do que tá acontecendo hoje. É interessante isso. Veio na mente agora. O Stefano também vai processar a Sara. E caso ele faça isso, ele terá sucesso na causa. Stefano também vai processar a Sara. Stefano vai processar a Sara. Carta do eremita. O eremita, gente, ele analisa. Ele sai de cena, né? Ele pensa muito bem no que ele vai fazer. Olha só. A roda da fortuna. A roda da fortuna fala de uma instabilidade, de uma insegurança. Às vezes ele pode fazer isso por conta da criança, não sei. Mas aqui o eremita, ele tá muito reflexivo, ele tá pensando. Ele é muito sábio, tá? Ele pensa demais. Enquanto os outros fazem as coisas por fazer, aqui eu vejo que ele é igual a raposa, né? Vamos ver com as demais cartas se ele vai processar aqui a Sara. Carta do julgamento. O julgamento, gente, é aquilo que estava morto sendo ressuscitado. Rei de copas. Eu não sinto que ele vai processar ela, carta do mundo. Mas tem uma coisa que ele vai punir, né? Que vai trazer uma instabilidade, uma imperatriz aqui. Eu não vejo, a carta do mago. Não vejo que ele vai processar ela, mas ele vai chantagear ela. Ele vai ali ficar por cima da carne seca. E a carta da justiça. A carta da justiça aqui, gente, ele vai tentar fazer algum acordo com ela, tá? Então, assim, vamos tentar fazer acordo? Vamos tentar, ele tem ali um plano para trazer. Se ela não concordar, a carta da justiça. A carta da justiça é literalmente isso. As ações sendo colocadas na balança, pesando, e o caboclo paga. Então, a priori aqui, ele tá
pensando e estudando uma forma. Voltando atrás, a roda da fortuna, a gente sempre dá um passo para trás. E aí tem possibilidade de rever muita coisa. O Rei de Copas fala de sentimentos, tá? Então ele pode repensar por conta de um sentimento. Ai, é por ela? Não necessariamente, pela situação do filho. E as coisas podem ser melhores, se ajeitar, melhores do que ela, né? Então aqui, ó, que tem a ver com a Sara. Só que assim, ele vai dar um checkmate. Ele tem todas as provas na mão. Ele tem tudo na manga, né? Então ele vai saber usar o que for. Só que aí, se ela não concordar, ele joga. Ele fala, então vamos deixar aí na justiça, tá? Vamos ver. Ah, Keeper. Vamos ver o que o Keeper fala. Aqui. Se o Stefano também vai processar a Sara. Peraí, caiu, já tava aqui. Você vai processar a Sara. E se ele vai ter êxito, né? Olha só. A grande água. Verdades vão... Ó, a mensagem é bem isso que eu falei, gente. Ele vai entrar num acordo com ela, ele tá reflexivo. E aí, se ela não conseguir entrar nas condições que ele quer, ele joga assim, tá? Ele joga assim. Aqui, ó. Carta da casa, no sentido, pra mim, é essa coisa do tribunal, né? Então, aqui eu vejo sim, tá? Eu vejo que ele pode, desde que ela não entre, ela concorde com o que ele vai estipular, as coisas que ele vai colocar. Vamos lá. Como o tarô vê a estabilidade do relacionamento de Jian e Aman? Peraí, deixa eu pôr essa aqui. Como o tarô vê a estabilidade do relacionamento de Jian e Aman e Sara Bluma a partir de agora? Como que ele vê a estabilidade? Vai ter estabilidade, tarô? Carta do carro. Direcionamento, pegando as rédeas. Carta do louco. Aqui, gente, como o tarô vê, aqui ainda tem uma intensidade dessa situação e eles vão estar levando, né? A carta do louco, aqui vai ter um direcionamento, mas o louco, ele não é tão responsabilidade. Então, daqui pra frente, é como a gente falou, tá? Eu não fujo das coisas que eu já tinha falado. Tem uma forte intenção, tem uma paixão avassaladora aqui, tem uma situação avassaladora, né? E que eles estão querendo direcionar isso, seguir em frente com essa situação. Só que a carta do louco, o louco ele não assume responsabilidade. Então, conforme o andamento, conforme o direcionamento, as situações, tá vendo? Esse cavalo, cada um pode ir na outra direção, sabe por quê? Porque não segura o tranco. Não segura o tranco. E aí, as coisas não vão tendo tanta responsabilidade, né? Vamos ver com as demais cartas aqui. Como o tarô vê a estabilidade do relacionamento de Jian e Aman? Então, vê uma paixão, vê um direcionamento, mas que aos poucos vão se desapegando, tá? Vão desapegando aqui. Por quê? A carta do Papa, porque tem algo que limita eles, tá? E que vai exigir a disciplina, o foco. E ó, 3 de paus.
eles são totalmente a intenção, o apego, a paixão, né? E vai ter coisa que a gente vai ter que dar uma moderada, vai ter coisa que a gente vai ter que ter umas responsabilidades, porque vai ter uma situação judicial aí. Então que vai mudar todo o enredo, vai ter umas regrinhas, ó. 5 de copas é chorar pelo leite derramado. Alguém vai se arrepender de algo aqui, tá? Cavaleiro de Ouros. Mas o Cavaleiro de Ouros é aquele cavaleiro lento que segue. 8 de Ouros. Aqui eu vejo que eles podem perdurar ainda, tá? Mas não com tanta intensidade, porque aqui vai exigir um trabalho. Aqui, gente, eles compraram uma briga, né? Como fala minha mãe, mexeu em vespeiro. Mexeu em vespeiro, lascou. Ó o diabo. A dominação aqui. E vai ser uma coisa assim, até por conta, a sensação que eu tenho, tá? Pelo diabo, por conta de uma briga toda, né? De brigar tanto interno quanto externo, com as fãs e tudo. Então eu vou até o fim nessa situação, mesmo não querendo, não gostando, para não dar braço a torcer às outras situações. Então, ele pode ficar preso ainda, tá? Ficar e se deixando dominar pela essa história por não encarar o externo, né? E falar, ó, eu fiz caca aí. Tá gostando? Se tá gostando, deixa aquele seu like pra mim agora. Se você não apertou, dá uma apertadinha, compartilha esse vídeo com alguém, compartilha aí com os grupos, com os fãs. Só não mate a taróloga, por favor. Não mate. Aí vai falar, olha, tá pagando mico. Vamos ver aqui. Como o oráculo vê a estabilidade do relacionamento de Jan e a mãe Sarah Bluma a partir de agora. Eles ainda têm a boa senhora, ó, tem alguém aí orientando eles. Aqui tem honraria. Mas vai ser, é bem que a gente falou, ainda vai te segurar, vai ter aquela força e tal, mas aos poucos não vai conseguir pegar as rédeas e vai trazer um anseio grandioso. É um relacionamento que vai criar expectativa. E ó, olha só essa carta. O que é essa carta, minha gente? Ó, essa carta é o caixão. Caixão, gente. Caixão. Algo aqui, eu não posso nem falar nessa carta aqui, que é uma transformação. Não, aqui encerrou. Game over. Eu não anulo que eles não vão terminar. Mas eu acredito que vai demorar para tudo isso. Então, vai demorar porque não vai dar o braço a torcer, né? Porque vai usar aquela palavra, todo mundo avisou, né? Então vamos lá, vou perguntar aqui. Jan e Aman não termina com a Sarah por conta, para não dar o braço a torcer às fãs? Minha pergunta é pretensiosa, ó. Progresso, com toda certeza, gente, tá? Ó, progresso. Carta da casa, tipo assim, elas são fãs, elas não são a minha mãe. Com certeza, ele não termina pra não dar o braço a torcer, tá? E aí ele vai sustentar, só que aí o peso é dele, né? O peso é dele aqui. Vamos lá. Quais os desafios que Sarah Bluma precisa enfrentar para lidar
com essa situação entre o ex-marido e o atual companheiro? Quais os desafios que Sarah Bluma precisa para enfrentar, para lidar? Carta dos Amantes. Fazer uma escolha. Então, o desafio dela para lidar com essa situação é tomar um partido. É assim, a questão não é tomar um partido. É saber o que é certo para ela e para o menino, né? E não ficar ali defendendo lado de cueca. Carta da Força. A carta da Força aqui também, né? Ela sabe como lidar, ela sabe o que tem que fazer, o que tem que ceder, mas ela controla, né? Ela tenta segurar, ela tenta dominar também uma situação. Vamos ver aqui. Quais os desafios que Sarah precisa enfrentar? É ter equilíbrio, gente. O desafio dela é se equilibrar, é saber qual é o partido que tem que fazer o melhor, né, diante dessa situação. Principalmente, ninguém tá pensando no pequeno. Ó, aqui. E a carta da traição. Então, de uma certa forma, eu não posso fugir do que a carta fala, tá, gente? Ela tá sendo desonesta, tá? O desafio dela, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser honesta, ela tem que ser limpa, né? Então tem uma desonestidade aqui e é uma situação que traz um peso, né? E ela tá com os pensamentos negativos, né? Os pensamentos pesados. Vamos ver. Aqui, qual a posição de Sarah Bluma nesse conflito e como ela pode ser afetada? Qual a posição de Sarah Bluma nesse conflito e como ela pode ser afetada por tudo isso? Qual a posição dela? Posição dela, aqui, ó, o Papa. Desafio. Papisa. Então vamos lá, gente. Qual a posição, né? O Papa aqui, gente, a posição dela é de falar. O Papa, ele é comunicativo, né? Ele fala, mas ele também ele é focado. E aqui a posição dela ela tá limitada, né? Ela tá limitada em muita coisa. E aqui ela tá sendo. Ela precisa se reconectar, ela precisa ter sabedoria, refletir, né? Aqui ela trazer a fé dela, trazer a espiritualidade para ela. E ela precisa compreender o que está acontecendo, a dimensão de tudo isso, né? Porque as coisas estão entre terra e céu, né? E ela tá sendo, gente, aqui, tá? Eu falo o significado da carta. Ó, qual a posição dela? De ser ignorante. Sei que muita gente vai gostar do que eu falei, mas eu não tô falando pra agradar vocês e pra ter audiência, pra ter nada. Se vocês quiserem, vai em qualquer lugar, procure o significado. Então, o significado do Papa também fala de uma ignorância. Por quê, Renata? Porque ele é muito tradicional, ele é muito cabeça dura, fechado, não querendo expandir. E até o que eu conversei, né, com uma escrita.
que ela pegou e falou assim, todo mundo acha que ela é liberal. Ela é liberal até o ponto B, mas aqui ela não tá sendo liberal, ela tá sendo ignorante, né? Porque ela tá indo com força bruta também. Então, a sensação que eu tenho aqui, gente, o que vem na minha mente, então ela pegou ali o poder do Jan, entre aspas, né? De o Jan também acreditar que é o super Deus. Então, eu estou protegida. Se você lembra de algumas tiragens minhas, eu sempre falei que o que ela sentia no Jan era a proteção. Então, é como se... aqui é Caceta e Planeta. Meus problemas acabaram, né? O Tabajara. Então, seus problemas com o Jan e a Man acabaram, tá tudo resolvido. Não. Então, de uma certa forma, ela tá sendo ignorante, sim, tá? Da forma que ela tá agindo. E o Papa, ele acredita muito no Deus dele, né? Então, é isso que tá acontecendo. Ela tá confiando no Deus dela. E esse Deus dela, eu tô falando de Jan, tá? Vamos ver aqui. Cadê? E a papisa. Vamos lá. A papisa que eu esqueci de falar também. A papisa, gente, ela também tem a intuição dela. A intuição dela fala muito com ela, né? Mas a papisa eu vejo aqui no sentido de tá ocultando, né? Ela tá ocultando muita coisa, de uma certa forma, por mais, como eu falei, a questão, ela falou a verdade para ele, né? Mas ela vitimizou. E é isso, a papisa, ela fala muito de emoções reprimidas, né? Então, que tem um mistério por trás, né? E ela tá ali e ela também manipula as energias, né? Manipula a situação. A palavra que vem aqui pra mim, gente, ela suga também, tá? Não vou aqui passar pano, não. Se tiver que falar, a gente fala. Vamos ver. Vamos ver aqui, Saridian, e esse desenrolamento aí. Vai ficar tudo na paz? Ou vai ter pano pra manga, 6 de espadas? Ir pra águas mais tranquilas, valete de espadas. Por mais que... Aí depois assim, depois que jogou caca no ventilador, a gente quer ir pra águas mais tranquilas. Só que aí, aqui... eu vejo também dela uma questão de ser vingativa também, né? Mas as coisas elas vão se equilibrar, né? Vai ter essa dimensão, a carta do carro, pegar as rédeas. Vamos ver o que ela pensa em questão do filho. Dois de paus. Gente, a sensação que eu tenho é que assim, a criança tá sendo dos dois lados, tá? Sendo aqui, ninguém tá pensando, né? Ninguém tá pensando. 2 de paus está paralisado, está ali se encontrando numa encruzilhada. Ó, vai tudo parar na justiça. E aqui pode dizer que ainda tem justiça, tem polícia, tem advogado, tem né? E quase ia falar um palavrão. A4 aqui, né? É isso. É isso. O que o tarô dá de conselho pro Jan e a Man? Vamos ver. O que o tarô aconselha Jan e a Man? 9 de copas. Aqui o 9 de copas, gente, pra mim vem a palavra realização. Mas aqui, intuitivamente, dele tá
ali voltado a realizar algo pessoal dele. 4 de copas. Ele vai estar no tédio, sempre com ela, gente, tá faltando algo. Tá faltando um pedaço. Ó, aqui eles têm um apego, têm um desejo, né? Ó, 9 de espadas, isso é bom. O 9 de espadas é o tormento da mente. Mas tem alguma coisa que vai fazer, que vai trazer um incômodo para ele, tá? O 9 de espadas vai tirar a noite de sono, né? Vai trazer essa insônia, vamos dizer assim, né? Mas ele ainda vai se decepcionar, tá? Então no final agora, não. Mas tem uma decepção, vai ter uma tristeza e ele também vai se sentir culpado, tá? Jan e Yaman, no final de tudo, gente, vai se sentir culpado, tá? Vai trazer uma culpa aí. É isso, minha gente. Fala pra mim como foi a leitura. Estou aberta, tá? Estou aqui pra aprender também, não sei muita coisa deles. Então, bora lá, até o próximo vídeo. Deixa o seu like pra mim, que é bem importante.